Opa, meus queridos, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Giovanara para mais uma aula aqui com vocês de contabilidade geral, meus amores. Vamos focar, vamos focar. Quero que vocês foquem aqui na aula de hoje. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. O assunto da aula de hoje. A gente vai dar continuidade aí ao fluxo de caixa e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá, meus queridos? Nós vamos compreender e explicar e exercitar os conceitos de fluxo de caixa, ainda sobre os modelos diretos e indiretos, entender a demonstração de lucros ou prejuízos, meu grande e maravilhoso Felipe Silva, meu boa tarde, meu nobre. Então, a gente está dando continuidade. Lembrando, meus queridos, Eliana de Souza Barros, Maria Clara, Felipe, Jusilene, Rosário Alves, todos vocês que estão nos ouvindo. Este assunto, só que é dado aqui pelo professor Gilvan, ele é insuficiente para o aprendizado de vocês. Se faz necessário vocês fazerem pesquisas, estudar, focar neste assunto, ok, meus queridos? Não se esqueçam disso. Foque nestes assuntos. É importante vocês focarem, tá, gente? Nestes assuntos, certo? Quero que vocês foquem bastante nestes assuntos que eu estou aqui falando para vocês. Estudem, façam leitura, certo? Baixem arquivos em PDF pelo celular. Procurem tirar dúvidas com o professor, porque este assunto, Giovana Souza, meu boa tarde para você, Giovana, estes assuntos a partir da frente, eles não são fáceis. Se faz necessário vocês entender o início do que é contabilidade. Se você não entender o início, com toda a certeza, vocês terão dificuldades de aprender e entender este assunto. Ok, meus amados? Há alguma dúvida? Então, por favor, façam leitura, estudem. Façam leitura e estudem este assunto, que é bastante relevante na vida de vocês. Tá ok? Preciso que vocês estudem e foquem neste assunto de uma maneira bem pertinente. Ok, meus amados? Vamos lá. Vamos continuar aqui nosso assunto. Recordar é viver e aprender, Giovana. A gente vai fazer uma atividade de revisão das aulas anteriores, que a gente deu início sobre um fluxo de caixa. E eu quero que vocês continuem estudando sobre esse fluxo de caixa. Então, em relação à demonstração de fluxo de caixa, a Lei 11.638 de 2007, em seu artigo, orienta a demonstração de fluxo de caixa, as alterações ocorridas durante o exercício. No saldo de caixa e equivalente de caixa, segregando-se essas alterações no mínimo 3 fluxos, considerando o mencionado assinale que indica corretamente os fluxos. O fluxo de caixa tem 3 tipos de fluxos que se trabalham. 3. Eu preciso que vocês me digam qual é a alternativa correta, Antônio. Clarinha, Eliana, qual é a alternativa correta? Quero que vocês me digam qual é a alternativa correta. É operações, investimentos e obrigações? Qual é a questão
que vocês marcariam, meus amigos? Islaiane Gomes, meu boa tarde para você. Vamos lá, Islaiane, qual é a questão correta? Quero saber de vocês. Qual a questão correta? Letra E, Antônio Gonçalves marca a letra E. Alguém? Alguém? Vamos lá, vamos lá. Quero saber de vocês. Qual a alternativa correta? Antônio Gonçalves diz que a letra E. Vocês concordam ou discordam, meus queridos alunos? Vamos lá, vamos lá. Quero saber. A alternativa correta. Vamos lá, vamos lá. Qual é a alternativa correta? Vamos lá, meus queridos. Tranquilo, né? Então vamos colocar aqui a correta. Com toda certeza, os tipos de fluxo de caixa existente operações, investimentos e financiamentos. Segunda questão, na demonstração de fluxo de caixa, os recebimentos de caixas decorrentes de impostos, taxas, contribuições, multas são exemplos de fluxo de caixa relacionado às atividades. Que tipo de atividades são essas, professor? De resultado, tributário, operacional, de investimento ou financiamento. De cara, a gente já elimina essas duas, a letra A e a letra B, porque o que eu acabei de falar para vocês que existem três tipos. Existem três tipos. Quais os tipos existentes? Quais os tipos existentes? Quando se fala em recebimento de caixa decorrente de impostos, taxas, contribuições e multas, são exemplos de fluxo relacionado a financiamento, relacionado a investimento ou operacional. Hoje o Antônio Gonçalves aí participando conosco, certo? Participando aí conosco, certo? Vamos lá, vamos lá. Quero o Antônio Gonçalves até agora, gente, só ele. Cadê o restante dos meus queridos e maravilhosos alunos para participar dessas questões, desse debate? Quero saber de vocês, meus queridos. Vamos participar. E aí? Meu nobre Felipe, participe, meu nobre. Muito bem. A correta é operacional, tá, gente? A letra correta envolve o operacional, certo? Quando fala em recebimento de caixa decorrente de impostos, taxas, contribuições e multas, são exemplos de fluxo de caixa. Para que a gente fique craque em quais tipos de caixa decorrentes de impostos, taxas, condições, exemplo de fluxo, a gente precisa trabalhar essas questões. Professor, nós falamos na aula passada do tipo de método de fluxo de caixa direto e indireto, consiste na demonstração de recursos obtidos nas atividades operacionais, seguindo os critérios fiscais. Ele é obtido a partir do lucro líquido. Ó, gente, palavra-chave. Ele é obtido a partir do lucro líquido.
Ele é uma palavra-chave para a gente entender o que é direto e indireto. Pela depreciação, amortização, exaustão e demais itens que afetam a empresa, mas que não modificam o caixa, certo? Essa daqui é uma palavra-chave. Ô, tranquilo, meu querido. Você merece nota 10, Antônio Gonçalves. Só por estar participando. Certo? Só por estar participando. Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Gilvana Ferreira. Nossa querida Gilvana. Gente, aí de cara, só para a gente não perder tempo, de cara a gente já elimina a variável, fluente e a invariável. Não existe. Só vai existir direto e indireto. E quando se fala em lucro líquido, toda vez que estiver falando de lucro líquido, certo? É indireto. Toda vez que falar em lucro líquido e ajustar pela depreciação, amortização e exaustão, sempre vai ser indireto. Quando um fluxo de caixa está ligado à demonstração de resultado de exercício, certo? Aí, quando ele não obtém só a questão do lucro bruto, é o direto, certo? Não há ligação direta entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa, embora possa ser indiretamente. Quando coloca aqui, ó, não há ligação direta entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa. Gente, com toda certeza há uma ligação sim. Então a resposta está errada por causa dessa palavra dizer que não há ligação entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa, embora possa indiretamente afetar o outro. Isso aí é mentira. Assim, uma ligação entre o fluxo de caixa e o resultado, porque tudo que envolve fluxo de caixa, tudo que envolve dinheiro para pagar as contas a curto ou a longo prazo, vem do fluxo de caixa, viu, Giovana Souza? Viu, Gilvana Ferreira? Quinta, qual a demonstração a seguir visa mostrar como ocorrem as movimentações de disponibilidade em um dado período de tempo? Por exemplo, a demonstração do resultado de período, a demonstrações das mutações de patrimônio líquido, a demonstração de origem e aplicação de recursos, a demonstração do fluxo de caixa e as demonstrações do valor adicionado. Vamos lá, meus queridos. Vamos entender este assunto para que a gente não possa se perder. Então, de cara, é o que nós estamos falando. Ele vai mostrar todas as movimentações de disponibilidade. Disponibilidade, caixa, certo? Caixa, ou seja, o dinheiro que entra e sai da empresa para poder pagar as contas. Professor, a sexta e a sétima questão, ela é muito massa. Quero que vocês participem da sexta e da sétima questão, de uma maneira bem simples. A fábrica de uma indústria que produz bens diversos funciona em um imóvel alugado. Pronto. O valor é reajustado anualmente com base na variação do IGPM. Cada tipo de produto é fabricado em espaço específico da fábrica, sendo de conhecimento da empresa a área destinada à produção de cada um desses produtos. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O aluguel da fábrica ela pode ser classificado como um custo variável e indireto ou não. Nós temos os custos variável, invariável, custos fixos, custo variável, custo direto e custo indireto.
Certo, Antônio Gonçalves? Nós temos os custos direto e indireto, custo fixo e variável. Nós temos essas classificações. Cada um com suas peculiaridades. Então, vou esperar, Antônio Gonçalves, você responder essa questão aí para mim. Sétima, custo variável apresenta variabilidade na quantia total e no seu valor por unidade produzida, em função de alterações no volume da produção. Ao passo em que o custo fixo não se altera dentro dos determinados limites da produção, embora seu valor por unidade produzida decresça com o aumento do volume de produção. Sétima, certo ou errado, meu caro Antônio Gonçalves? Vamos lá, meus amores. Antônio Gonçalves na área. Vamos lá, quero saber de vocês. Maneira simples. Boa tarde, Domingas Moreira. Vamos lá. Quero saber de vocês. Tantararam. Até agora. Quero saber de vocês. Vamos lá. Quero saber de vocês. Vamos lá. Anne Caroline, de Dom Expedito Lopes, terceiro ano B, um abraço. Gilvana Ferreira acha que a sétima está errado, junto com o nosso amigo Antônio Gonçalves. Cada um aí com seus diferenciais. Muito bem. Show de bola. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, né, meus queridos? Vamos para o que interessa. Vamos responder. A sexta é certo. Pronto, só estava esperando a Gilvana. Gente, primeiro passo. Façam as questões utilizando as palavras-chave, certo? Quando ele fala que o aluguel da fábrica deve ser classificado como custo variável indireto, será que se o aluguel aumentar ou diminuir vai afetar diretamente o preço da minha mercadoria? Se aumentar a produção ou diminuir, vai afetar o preço do aluguel? Gente, isso daí, quando é um custo fixo, vai independer da produção. Custo variável depende da produção, está diretamente ligado à produção. Então, por isso que está errada. A sexta questão está errada, certo? A sexta questão está errada. Por quê, professor? Porque ele diz assim, ó, o aluguel é ajustado anualmente. Cada tipo de produto é fabricado em espaço específico da fábrica, sendo de conhecimento da empresa a área destinada à produção de cada um desses produtos. Independente da produção, não, eu sempre vou ter que pagar aluguel. Independente. Então, esse custo, certo, é chamado de custo fixo. Aluguel é custo fixo, não está diretamente ligada. Por isso que eu digo, é um custo fixo. Produzindo ou não, você vai ter que pagar aluguel. Produzindo ou não, você vai pagar aluguel.
ok? Já a sétima também está errado. Quem colocou como errado aí, tanto o Antônio Gonçalves, como a nossa querida Gilvana Ferreira. Está travando muito em Lagoa de São Francisco. Eu acredito que deve ser a questão da internet. Vê se você consegue aí usar o YouTube, que a galera aí que está usando o YouTube não está travando. Viu, pessoal de Lagoa de São Francisco? Tá? Eu acredito que não esteja travando. Ele está falando aqui que o custo variável apresenta variabilidade na quantia total e no seu valor por unidade produzida, em função do volume de produção, ao passo em que o custo fixo não se altera em determinados limites de produção, embora o valor por unidade produzida decresça com aumento do volume de produção. Aí essa palavra que deixou a alternativa errada. Certo, né? Que decresce o aumento, não, faz aumentar, certo? Oitava e nona, a demonstração dos fluxos de caixa tem como objetivo evidenciar as variações ocorridas entre o início e o final do exercício, no grupo de outros resultados abrangentes da companhia, capital circulante líquido da companhia, patrimônio líquido da companhia, ativo circulante da companhia, disponível da companhia. Não há ligação direta entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa, embora um possa indiretamente afetar o outro. Não há ligação direta entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa, embora um possa indiretamente afetar o outro, certo? Então, vamos lá. Qual é a resposta, Antônio? Vou esperar você responder. Qual a resposta da oitava e da nona? Qual a resposta correta? Alguém? Vamos lá, meus queridos. Estou esperando Ribeira do Piauí. Vamos lá, pessoal aí de Ribeira do Piauí. Vamos para a resposta correta. Vamos para os fluxos de caixa quando se fala que tenta evidenciar as variações ocorridas entre o início e o fim do exercício, se fala de disponível da companhia. Dinheiro disponível da companhia. E não há ligação direta entre a administração do fluxo de caixa e o resultado da empresa, embora indiretamente. Essa aqui, acabei repetindo a nona com aquela questão, certo? Acabou repetindo. Ela foi anulada. Anulada, tá? Ela repetiu. Eu acabei repetindo a nona. Não vale. Letra D. Letra E, Gilvana Ferreira. Letra E. A FCC. A apresentação da demonstração de fluxo de caixa não é obrigatória para as companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões
de reais. A apresentação da demonstração do fluxo de caixa não é obrigatória para as companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões de reais. Qual essa alternativa aí ela está certa ou errada? Essa alternativa aí está certa ou está errada, meus amores? Quero saber de vocês. Está certa ou está errada? Posso responder? Vamos lá, vamos lá. Quero saber, meus queridos. Não tenha vergonha, participem. Vamos lá, vamos lá. Qual é a alternativa? Vamos lá, meus queridos. Ok, deu tempo aí para vocês responderem. A Islaiane Gomes está certa. Então vamos lá, Islaiane. Acertou, minha querida. Certíssimo. Para fixar, a demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração obrigatória para as sociedades anônimas. Para as companhias fechadas, a patrimônio líquido menor do que 2 milhões não é obrigatório. Não é obrigatório. Por isso, está certíssimo. A apresentação de fluxo de caixa não é obrigatória para as companhias fechadas com patrimônio líquido da data do balanço inferior a 2 milhões de reais. Certíssimo. Cai muita em questões, tá? 11ª. Qual demonstração é mencionada ocorre nas movimentações dos períodos? Essa aqui também eu acabei repetindo, certo? Ela não entra, certo? Só para fixar. O fluxo de caixa é basicamente uma ferramenta para manter o controle e a organização de tudo. O que acontece nas finanças de uma empresa, permitindo gerenciar as movimentações e possibilitando planejamento mais estratégico, com dados coerentes, para garantir um bom funcionamento da operação. Essa aqui é para fixar o que significa fluxo de caixa. Professor, eu não sei o que é um fluxo de caixa. Através dessa explicação, eu acabei entendendo melhor sobre o que é um fluxo de caixa. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram compreender e entender o que é um bom fluxo de caixa de uma maneira bem simplória? 12ª. Um dos objetivos da demonstração do fluxo de caixa, recém-tornada obrigatória em virtude da modificação da Lei 11.639, que vocês precisam ler, nas sociedades por ações. É permitir calcular o índice de liquidez corrente, é avaliar quanto lucro da entidade foi aplicado no seu disponível, é evidenciar a variação do capital circulante líquido da entidade de um exercício para outro, avaliar a situação financeira da empresa no curto prazo até 1 ano, permitir a auditoria das disponibilidades da empresa com custo menor. Qual é, meus queridos? Vamos responder essa 12ª questão. Antônio, qual a resposta correta, meu querido?
E aí, meus queridos, o que vocês dizem? Opa, letra B. Então, avaliar quanto do lucro da entidade foi aplicado no seu disponível, permitir calcular o índice de liquidez corrente, evidenciar a variação do capital circulante líquido da entidade de um exercício para outro, avaliar a situação financeira da empresa a curto prazo até 1 ano, permitir a auditoria das disponibilidades da empresa em custo menor. Então, a resposta é letra B. Muito bem, Antônio Gonçalves. É avaliar quanto de lucro a entidade foi aplicado no seu disponível. Corretíssimo. 13ª, apuração da demonstração do fluxo de caixa que reconcilia o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações. É o que isso também é chamado de método de reconciliação. Esse método podemos falar de equivalente de produção, direto, indireto, equivalência patrimonial, de capital circulante líquido. Essa aí é tranquila. Ele fala, certo, da apuração, da demonstração do fluxo de caixa, que vai reconciliar o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, e que por isso também é chamado de método de reconciliação. Utiliza o método direto, equivalente de produção, indireto, de equivalência patrimonial e de capital circulante líquido. Quero saber de vocês, meus amados. Qual é a resposta? Tranquilo? Então, a apuração da demonstração de fluxo de caixa que reconciliou o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações é que por isso também é chamado de método de reconciliação. Qual é a resposta correta, meus amados? Direto, equivalente, indireto, de equivalência e de capital. A resposta correta é indireta, letra C, certo? Indireta. Lembra que eu falei para vocês? Falou em lucro líquido, ó, indireta, ó. Falou em lucro líquido, sempre vai ser a indireta. Foi a dica que eu dei ainda agora para vocês. Palavra-chave. Falou em lucro líquido, nem precisa ler o resto. Só basta marcar a indireta, certo? Falou em lucro líquido. Ou seja, para fixar a apuração da demonstração de fluxo de caixa, que reconciliou o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, é que por isso também é chamado de método de reconciliação. Utiliza o método indireto. Apuração do fluxo de caixa que reconcilia o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações é o que por isso é chamado de método de reconciliação, que vai utilizar o método indireto. Agora, depois que nós acabou, não, tranquilo, isso aqui a gente vai aprendendo, aqui nós estamos para aprender, Gonçalves. Ok? Nós estamos aqui para aprender, só apenas isso. Então, depois que nós estudamos o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício, vamos agora fazer a integração do balanço patrimonial com a demonstração de resultado de exercício, certo? Como a gente já estudou o fluxo de caixa, a gente já estudou o balanço patrimonial, a gente já estudou demonstração de resultado de exercício, agora vocês imaginam aí, professor, como é que eu faço para integrar os dois? Fazer a integração do balanço patrimonial com demonstração do resultado do exercício. Nós vamos analisar através do plano de contas que a gente estudou sobre a origem do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então vamos lá, o plano de contas dá origem ao balanço patrimonial. Ó. O que seria esse plano de contas, professor? O que seria a demonstração de resultado do exercício? Nós temos o plano de contas, nós temos o balanço patrimonial
nós temos a demonstração do resultado do exercício. Plano de contas envolve balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Aí o que significa esse balanço patrimonial? O balanço patrimonial, meus amados, tem um ativo e tem um passivo e o patrimônio líquido. O que seria o ativo? O ativo circulante, o realizável a longo prazo, o ativo tem um ativo circulante, realizável a longo prazo e o ativo permanente, certo? Porque tinha fugido da minha cabeça. É o ativo permanente ou fixo, certo? Um exemplo, o imóvel. O imóvel é um exemplo de um ativo permanente ou fixo. E o passivo, nós temos o passivo circulante, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é conhecido como capital próprio. Capital próprio, tá? É só para vocês relembrarem o nosso estudo anterior, quando a gente estudou o plano de contas, certo? Quando a gente estudou os planos de contas, certo, meus queridos alunos? Plano de contas. Então, o que seria esse plano de contas, professor? Nós temos a demonstração de resultado de exercício. Só que nós vamos integrar este assunto com esse. É fazer o casamento, o cruzamento. O que significa DRE? Significa Rosana Alves e Antônio Gonçalves. Significa onde eu vou observar minhas receitas e as minhas despesas. Certo? Então, é receita menos o custo da mercadoria vendida, menos a despesa, menos impostos, vai dar o meu lucro líquido, certo? O meu lucro ou a receita líquida, certo? A minha receita líquida. Então, eu vou fazer a integração. Como é essa integração, professor? Como seria essa integração que o senhor está colocando aí para a gente? Nós temos os dois tipos principais da contabilidade. Nós temos o balanço patrimonial e o DRE. Então, a demonstração patrimonial é uma demonstração estática, onde eu vou mostrar o passivo, o ativo e o patrimônio líquido. Se tirarmos uma fotografia da situação patrimonial de uma empresa, numa data fixa, vamos observar a saída do caixa, duplicatas a receber, ações das máquinas, contas a pagar em determinado período de ano. Não acompanhamos no meio do balanço a evolução dessas contas, mas observamos por meio dele o saldo do início do período e o saldo no final do período, focalizando determinado ponto no tempo. Isso é o balanço patrimonial, certo? Balanço patrimonial. Então, esse balanço patrimonial, gente, eu vou exemplificar de uma maneira mais simples, certo? Como ele é estático, aí a gente vai integrar ele, ó. Quando você analisa o balanço patrimonial, por exemplo, uma empresa no início do período tinha 200 mil em caixa, no final tinha 300 mil. Não sabemos as razões dessa variação. Não sabemos a variação desses 100 mil reais. Pois o balanço indica simplesmente o saldo das duas. Só faz indicar. Ele só faz mostrar, tá vendo? Ele é estático, ó. A gente não sabe se foi venda de produtos. A gente não sabe se foi impostos a receber. A gente não sabe se foi um investimento, um retorno do capital investido. Entrou dinheiro do caixa, mas a gente não sabe de onde, quais foram as origens. Só quem pode mostrar essas origens é a demonstração de resultado de exercício, certo? Essa variação é explicada apenas onde? No demonstração de fluxo de caixa. Por isso que eu falo para vocês.
A demonstração de fluxo de caixa, essa variação do fluxo de caixa, a gente precisa interpretar, saber e estudar o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração de fluxo de caixa. A única, certo? Que poderá dar uma explicação melhor sobre a situação que está se passando. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo? São exemplos simples que precisam ser esclarecidos para a gente poder entender. Então, professor, vejamos assim, ó. É a mesma coisa se fotografarmos um atleta, corredor numa pista de corrida. Poderíamos contemplar em alguns pontos da pista, mas nem todo percurso. Nem todo percurso, para saber qual foi o melhor resultado. Se, todavia, tivesse uma câmera de televisão, sem dúvida, poderíamos acompanhar em todo o movimento. Mas a demonstração é dinâmica e não estática, certo? As demonstrações, elas teriam uma demonstração dinâmica e não estática. Por isso que é importante vocês aprenderem o que significa o balanço patrimonial, o ativo circulante, o realizável a longo prazo, o ativo permanente, passivo circulante, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Ou seja, a demonstração DRE é uma demonstração dinâmica. Já o balanço patrimonial é estático. A diferença de um para outro. É uma demonstração dinâmica que informa os resultados das operações ocorridas ao longo do período. Ele acaba informando. Por isso que ele é dinâmico. Podemos observar o total de vendas ocorrido ao longo do período, bem como o total de despesa. Não é a situação estática de um momento, mas a somatória de todas as operações. Então, a demonstração de resultado de exercício envolve a receita e despesa. Mostra em um determinado período o do tempo. Então, gente, para a gente finalizar sobre o que é este assunto, lembre-se, demonstração de resultado de exercício e balanço patrimonial tem essas diferenças. Não sai daí que a gente volta já já com muito mais assuntos sobre demonstração de resultado de exercício e balanço patrimonial. Até já!